E hoje, aqui no estúdio, eu recebo o gerente de Sanidade Vegetal da Secretaria de Agricultura do DF, Aramis Beltrame. Bom dia, Aramis, seja muito bem-vindo ao Agro Record. E a secretaria está fazendo aí um trabalho agora para controlar, não é isso? Uma praga que pode destruir várias culturas. Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa praga. Que praga é essa? Quando ela surgiu aqui no Brasil? Bom dia. A Amaranthus palmeri, ou Caruru palmeri, é uma planta originária das regiões áridas dos Estados Unidos. Pelo seu potencial de cruzar com outras espécies desse mesmo gênero, Amaranthus, e pela sua capacidade de resistência a agrotóxicos, herbicidas utilizados nas culturas comerciais, ela tem se disseminado muito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, inicialmente ela foi detectada no ano de 2015 no Mato Grosso, por uma iniciativa do Instituto de Defesa Agropecuária, lá do estado, junto com a Superintendência Federal de Agricultura. Bom, essa planta, então, ela pode causar diversos danos às culturas. Os prejuízos vão desde um aumento do custo de produção, em função da utilização, vamos dizer, mais elevada de agrotóxicos, em função da sua resistência. Pode passar também para uma perda de produtividade pela concorrência com as plantas de cultivo comercial, sejam elas de soja, milho ou feijão, e também ela pode levar a dificuldades para a colheita. A gente está falando do surgimento em 2015 no Mato Grosso, mas aqui no Distrito Federal já há esse registro? E se não há, qual o risco de chegar até aqui? Inicialmente, não temos o registro formal oficial da ocorrência desta praga. Dessa forma, o Ministério da Agricultura demandou e a Secretaria de Estado da Agricultura, por meio da Defesa Agropecuária, vem então evitando esforços para que se evite o ingresso dessa planta aqui. E também, a partir da identificação de plantas suspeitas, se recolha esse material e se possa enviar para uma análise genética, para então sim conseguir a identificação se ela é ou não trata-se de Amaranthus palmeri. E como identificar essa planta? Como identificar essa, na verdade, uma planta que hoje é considerada praga, né? Sim, é determinada uma praga quarentenária. O que se pode fazer é identificar por ser Amaranthus. Os agricultores, os produtores em geral, conhecem como caruru. Então, ela é bastante difícil de se identificar a planta que trata-se de palmeri ou outras, como espinosa, entre outras espécies. São muito próximas. Então, o que se pode fazer é, como a gente colocou à disposição dos agricultores, um formulário para que eles preencham, então, olha, identifiquei uma planta suspeita, que eu acredito tratar-se do Amaranthus palmeri, e a gente vai em loco, às propriedades, retira essa planta e submete para o laboratório aqui em Goiás, o laboratório oficial da Defesa Agropecuária, para tentar identificar somente geneticamente, pois os aspectos morfológicos de espinhos nos nós, do tamanho do limbo foliar, é bastante complexo para ser conclusivo. Então, o que a gente vem fazendo é dessa forma. Agora, essas visitas, elas são baseadas na comunicação dos donos de propriedades ou vocês já têm mapeado um cronograma de visitação? Inicialmente, a gente começou com esse contato com as grandes cooperativas, porque os técnicos de campo, engenheiros agrônomos e técnicos agropecuários já haviam identificado algumas plantas. Eu vou lhe explicar da facilidade de identificar. Por exemplo, agora a gente está na colheita da soja. A partir da senescência das folhas, ou seja, da queda dessas folhas, no enchimento dos grãos da soja, elas ficam meio que proeminentes, bem verdes, porque elas são resistentes aos principais ingredientes ativos. Então, são facilmente identificáveis. Claro que, por vezes, vai ser uma falha de pulverização, algo assim. Mas, se não, é claramente identificada essas plantas, que não necessariamente são palmeri, mas são Amaranthus. Então, dessa forma, é mais fácil de identificar plantas suspeitas. Então, aí a gente vai a campo e identifica essas plantas e recolhe e manda para análise. Agora, nada obsta também que agora, quando fizermos o vazio sanitário da soja e do feijão, já estaremos também em loco. E a gente vem seguindo a rota de que usualmente já a gente conhece. Em Paranoá, Planaltina, são as regiões administrativas eminentemente produtoras de soja, milho, feijão, aonde a ocorrência provavelmente vai se dar com maior intensidade e maior frequência. Então já fizemos esse caminho percorrendo no Rural PADEF, Rio Preto, Tabatinga, e vamos intensificar agora essas visitas.
Vocês vão intensificar essas visitas por causa do período da plantação? Ela tem uma época certa para, de fato, ela nascer, ela aparecer? Ou isso depende de cada cultura? Pensemos o seguinte, em plantas de sequeiro, cultivos que dependem do clima, naturalmente elas só vão germinar quando houver a umidade no solo. Agora, o que aqui ocorre também, como em outros lugares do país, são os cultivos sob pivô central, irrigados. Então, isso pode ocorrer nesses cultivos também. Por isso que, dessa forma, a gente está agora percorrendo quando da cultura da soja, porque fica facilmente identificável quando da queda das folhas, né? Quando a gente fala que a soja está lourando, ou o feijão vai estar lourando, né? Ficando louro. E aí, no outro momento, nos cultivos também irrigados. Porque, provavelmente, quem deve sobrar é ela e uma outra, como a buva, que também é uma outra praga que já se encontra aqui, bem resistente a agrotóxico. Então, essas visitas, então, elas não têm um prazo para acabar? Não, pelo contrário. Elas vão continuar sendo feitas, mesmo por já ser uma ação continuada da Secretaria de Estado da Agricultura e intensificada em função desta praga e essa pactuação com o Ministério da Agricultura. Entendi. Quando a gente fala, então, dos produtores, qual é o canal de comunicação para que eles possam solicitar essas visitas? Ok. A gente tem, então, o site agricultura.df.gov.br, onde a gente vai encontrar, então, esse link disponível para esses agricultores. É um formulário bem simplificado, em que os campos obrigatórios são muito poucos, para que ele possa, assim, ficar muito à vontade para estar identificando. Mesmo porque os maiores prejuízos serão para os agricultores. Não é uma planta que, vamos dizer assim, vai ter uma repercussão em saúde pública ou algo assim. Mas para eles, sim, porque essa intensificação do uso dos agrotóxicos, além de aumentar o custo da produção, pode inviabilizar as colheitas e reduzir, como nos Estados Unidos, até o preço das lavouras, o preço das terras. Então, isso é muito importante. Então, tem disponibilidade e a gente tem disponibilidade também do telefone, que o geral é o 3051-6300 da Secretaria de Agricultura, onde se pode obter mais informações, além da identificação da planta, como fazer essas medidas para evitar a entrada, porque elas são muito importantes. Evitar, então, por exemplo, que máquinas que foram utilizadas, assim como equipamentos, em áreas que têm essa planta, sejam utilizadas sem a devida limpeza. Entendi. Utilizar sementes idôneas e que venham de lavouras que também não tenham a planta. Utilizar rotação de culturas, como, por exemplo, utilizando Braquiária rusiziensis, aveia, outras gramíneas, que exploram o solo de uma forma diferente e também abafam essa planta, assim como rotação de agrotóxicos. E, por fim, evidenciando a entrada, entrar em contato conosco e erradicar essas plantas. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa já está colhendo a soja, só que ela não vai parar a colheita, né, em função de uma questão climática e tal, só para nos chamar para a gente poder remover essa planta. Então, que faça a erradicação, remove a planta, queime-a fora, né? Interessante. E aí essa sim, depois orientação. possa continuar a sua colheita e evitar a disseminação dessa praga. Aramis, muito obrigada pela sua participação, pelas informações, orientações. E o nosso estúdio está aqui sempre aberto para a Secretaria de Agricultura, viu? Muito obrigado.